Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens do drama Esperança, o silencioso agir de Deus. E eu quero ler com os irmãos capítulo 3 do livro de Ruth, dos versículos de 1 a 18. O texto será projetado. Capítulo 3, dos versículos de 1 a 18. Antes, porém, vamos orar. Pai, o Senhor é bom, e a Tua palavra nos diz que a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas se renovam e dura para sempre. Nós agradecemos por isso. Nessa hora, Pai, de culto ao Senhor, o nosso desejo é que o Espírito Santo da promessa nos dê a concentração que precisamos para entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas, para entender aquilo que o Senhor tem como propósito e vontade para as nossas vidas, para que possamos colocar em prática para a glória do Teu nome, pois para isso fomos criados. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja de um modo muito especial nessa hora, tranquilizando e silenciando o nosso coração, para percebermos a Tua presença e entendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Esse é o nosso desejo e a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, farei a leitura, vocês podem acompanhar, mas aqueles que quiserem abrir a sua Bíblia, não tem problema, depois nós vamos voltar ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela segurou. E o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou:
ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Amém. Irmãos, um texto longo, e eu quero fazer algo um pouco diferente hoje. Não está funcionando, Carole, mais uma vez. Eu quero, antes de iniciar a exposição desse texto e tratar do tema de hoje, que é a resposta, queria fazer uma recapitulação para refrescar a nossa memória, nós, os que tivemos o privilégio de ouvir as 2 primeiras mensagens, mas também quem não teve a oportunidade e o privilégio de acompanhar. Quem sabe está chegando hoje pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo. Estamos trabalhando uma série de mensagens, está aí o tema do drama Esperança, e esta é a 3ª mensagem da série, que o tema é a resposta. Mas, anteriormente, nós tratamos de 2 subtemas. O primeiro deles, na primeira semana, passa aí, Carole, por favor. A mensagem e o subtema foi o drama. O pastor Fábio pregou nesse dia, e ele falou sobre o drama que Noemi, Elimeleque e os 2 filhos, Malom e Quilion, viveram. Houve fome na terra, e a necessidade da mudança para Moabe, pelo menos foi o que entenderam Noemi, primeiro Elimeleque, Noemi e os filhos. Então eles saem de Belém, havia fome na terra, e eles vão para Moabe. E o que eles queriam com essa mudança? Fugir da crise, o que é comum, e em busca de uma situação melhor, de uma condição de vida melhor. Então eles saem de Belém e vão para Moabe. Se estabelecem em Moabe, o tempo passa, os filhos crescem, casam-se com mulheres moabitas. O Malom casou-se com Ruth e o Quilion casou-se com Orfa. Mas o tempo em Moabe, pode seguir, Carole. O tempo em Moabe não foi dos melhores. Porque não adianta, irmãos, nós vimos isso, não adianta você fugir muito da crise, porque inúmeras vezes ela vai alcançar a sua vida. Ela alcança a nossa vida. O tempo em Moabe não foi dos melhores. Por quê? Porque a morte que alcança as pessoas, que alcança os seres humanos, que faz parte da nossa existência, alcançou primeiro Elimeleque. Elimeleque morre, e Noemi então fica viúva. E depois, a morte alcançou Malom e Quilion. E aí ficam Ruth e Orfa também viúvas. Então nós estamos falando aí de 3 mulheres viúvas. É bom lembrar que naquele tempo, a mulher dependia completamente da renda do homem. Como seria, irmãos, a vida para Noemi, Ruth e Orfa, agora viúvas, sem o sustento? Como seria a vida para elas? Então, a estabilidade em Moabe é temporária, a crise vem de novo, e aí está estabelecido um drama para aquelas mulheres. O que seria? E aí a pergunta é, como perceber o cuidado e a bondade de Deus numa situação como essa? Elas estavam sozinhas. E agora, o que seria de Noemi? O que seria de Ruth e de Orfa? Só que na conclusão da mensagem, nós percebemos que Deus estava agindo silenciosamente e mudaria a história. Deus cuida dos seus. Passada então a primeira mensagem, nós entramos na segunda. E na semana passada nós falamos sobre o conforto. Na segunda mensagem, não chega a ser um drama, mas acontece, né? Na segunda mensagem, eu lembro que nós falamos sobre o conforto, está aí. E eu lembro que iniciei a exposição fazendo uma pergunta. Uma vez entendendo esse drama e essa dificuldade daquela família, 3 viúvas,
Como perceber, irmãos, como perceber a bondade e o cuidado de Deus quando os dramas nos alcançam? Pode seguir, Carolyn. Está aí. Como perceber que Deus está cuidando de nós quando situações adversas nos alcançam? Como perceber? Às vezes nós somos tentados a achar que Deus não está olhando para nós. E isso aconteceu com Noemi. Noemi, nós vimos, ela não consegue enxergar a bondade do Senhor. Ela só consegue ver a crise, a dor e o seu sofrimento. E é claro, nós não estamos aqui para minimizar o problema de Noemi. Ela perdeu o marido e os filhos. Estava viúva. Ela percebe que há uma situação de melhora em Belém e ela resolve então ir com Ruth e Orfa de volta para Belém, saindo de Moabe e indo para Belém. No meio do caminho, ela diz: olha, é melhor que vocês voltem, refaçam a vida de vocês, na cultura de vocês, com o povo de vocês, e eu vou seguir. Quando Noemi chega em Belém, as pessoas perguntam: ué, essa não é Noemi? E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Noemi significa feliz, alegre, próspera. E ela diz: me chamem de Mara, amarga, porque eu estou amargurada com tudo que me aconteceu. Então Noemi não consegue enxergar a bondade do Senhor e o cuidado do Senhor sobre sua vida. Mas nós percebemos que Deus nunca abandona os seus. Deus manifestou sua bondade e o seu conforto na vida de Noemi através de Ruth. Então nós concluímos que não importam as circunstâncias, Deus é bom. Deus é sempre bom, irmãos. E está sempre interessado em cuidar de nós, em cuidar da nossa vida, em trazer conforto para a nossa vida, apontar o melhor caminho e caminhar conosco pelo melhor caminho. Não importam as circunstâncias. Como é que Deus manifesta a sua bondade e o seu conforto em nossas vidas? Em muitos momentos Ele manifesta através de pessoas. Fechado então esse resumo, essa síntese, nós entramos na mensagem de hoje. Como já disse, o tema é a resposta. Mas, antes de falar disso, a primeira coisa que me chama a atenção no texto que nós lemos, do capítulo 3 de Ruth, é a mudança de Noemi. A mudança de Noemi. Pode colocar, Carolyn. Olhem o que diz o versículo 1. E eu creio que vocês vão concordar comigo. Noemi diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse a Ruth: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Pergunta: por que Noemi está preocupada com Ruth? Por que Noemi está preocupada em conseguir um lar para Ruth? Não falamos anteriormente que Noemi estava triste, amargurada, sofrendo por causa do luto e da crise? Por que agora esse desejo de Noemi de alcançar um lar para Ruth? Irmãos, olhando para o próprio livro de Ruth, para a história toda, lendo todo o livro, nós vamos percebendo que algumas coisas vão acontecendo de um modo muito especial, e que os dramas de Noemi e as experiências de Noemi, de Ruth e de Orfa também são os nossos dramas e as nossas experiências. Em alguns momentos nós estamos tristes e abatidos pelas experiências ruins, pelas dificuldades que nos alcançam, mas em alguns momentos nós estamos alegres, felizes, interessados em manifestar a nossa alegria com alguma conquista, com alguma vitória. Olhando para o livro de Ruth como um todo, e depois faço esse convite, se você puder, leia todo o livro, eu olho e percebo que com a demonstração de fé de Ruth para Noemi, após aquela demonstração de fé, de compromisso, de que caminharia com ela, após a iniciativa de Ruth, de dizer: olha, minha sogra, a senhora já está avançada em dias, com idade avançada, não pode trabalhar, eu vou tomar a iniciativa, vou tomar a frente, vou para os campos, vou trabalhar para termos o sustento. Após essa iniciativa de Ruth, eu percebo, irmãos, que Noemi vai mudando, porque ela de alguma forma percebe que Deus está agindo, silenciosamente, mas está agindo.
Após um pequeno período de adaptação, Noemi começa a mudar. E o texto diz que havia um parente próximo de Noemi, ou melhor, um parente próximo do marido de Noemi, Boaz. Boaz era um parente próximo de Elimeleque. Ruth sai para catar espigas, para buscar o sustento. E um dos campos que Ruth sai para catar espigas é o campo de Boaz. Olha que coisa interessante. Então, após as experiências que Noemi passa, a iniciativa de Ruth de caminhar com ela, de dizer, você não está sozinha, eu vou caminhar com você. Após a iniciativa de Ruth de dizer, a senhora não consegue sustento, eu vou trabalhar para sustentar a mim e a senhora não estará sozinha. Após isso, e após Boaz ficar sabendo quem é Ruth, olhar para Ruth trabalhando e perguntar, bom, quem é aquela jovem? E aí as pessoas disseram, olha, aquela é Ruth, a moabita, nora de Noemi, que está caminhando com Noemi, não abandonou sua sogra, está trabalhando, levando sustento para casa para ajudar as duas. Boaz então fica admirado da iniciativa de Ruth e decide ajudar Ruth. Boaz então abre possibilidades para que a situação de Ruth e de Noemi melhorem. E as informações chegam, a prosperidade começa a acontecer. E Noemi então muda também. Ela percebe que Deus está cuidando, está colocando pessoas em sua vida para mudar a sua situação. Após esses acontecimentos, irmãos, Noemi então decide arrumar um lar seguro para Ruth. Por quê? O texto nos disse, o texto respondeu, para a sua felicidade. É interessante que Noemi dá algumas orientações para Ruth, dizendo, olha, tome um banho, coloque a sua melhor roupa, aquele vestido que você comprou lá no shopping de Belém, coloque o vestido, perfume o melhor que você puder e vá até Boaz para fazer uma proposta de casamento. O resgate aqui que nós lemos é casamento. Por quê? Porque Noemi está preocupada com o futuro de Ruth. Noemi estava preocupada com o futuro de Ruth. Noemi pode ter pensado, irmãos, o texto não diz, é claro, mas uma hipótese, Noemi pode ter pensado, avançada em dias, idosa, se eu morrer, o que será dessa jovem que tanto me ajudou e tanto me abençoou? Se eu morrer, o que vai ser dessa jovem que mora numa terra estranha, que não conhece ninguém? O que vai ser dessa jovem que só tem a mim? Eu preciso arrumar um lar seguro para ela, para a sua felicidade. Noemi está preocupada com a felicidade de Ruth, porque percebe que Deus está agindo em sua vida. Pode passar, Kelly. Isso, é isso mesmo. Quando percebemos o agir de Deus em nossa vida, buscamos a felicidade do outro. Irmãos, isso é bonito demais. Noemi olha a situação e de alguma forma ela demonstra gratidão a Deus e a Ruth. E diz, olha, eu preciso arrumar um lar seguro para essa jovem. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero que ela fique desamparada. Ela me ajudou, ela me abençoou, ela caminhou comigo. E por isso eu também quero abençoá-la. Quando percebemos que Deus está agindo em nossa vida e cuidando de nós, o passo seguinte, irmãos, é claro, é agradecer, mas também, de alguma forma, multiplicar essa graça e essa bênção para outras pessoas. Se preocupar com a felicidade dos outros. Se preocupar com a felicidade dos outros. É claro que isso não se restringe apenas ao relacionamento de nora e sogra. Não, claro que não, irmãos. Pensar na felicidade do outro envolve toda a nossa vida. Eu me casei com Ivanilde para fazê-la feliz. É claro que em alguns momentos eu dou uma rateada, né? E ela puxa a minha orelha. Ivanilde se casou com o Robério para fazer o Robério feliz. É assim, irmãos, os nossos relacionamentos. O relacionamento do pai com o filho é para promover a felicidade do filho. O filho deve promover a felicidade dos seus pais. Você precisa de alguma forma contribuir para a felicidade daquele que caminha com você, de um irmão, de alguém que está necessitado, de um colega de trabalho, de alguém que estuda com você. Pensar na felicidade do outro, irmãos, é ser, na verdade, discípulo de Jesus. O maior exemplo de uma pessoa que esteve nesse mundo pensando na felicidade do outro foi o exemplo de Jesus.
Jesus precisava vir a esse mundo? Pense comigo. Mas Jesus vem por mim e por você. Vive uma vida de problemas, de dramas e de dificuldades, por mim e por você. Morre uma morte maldita, por mim e por você. Ressuscita ao terceiro dia, por mim e por você. E faz de nós filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício substitutivo e vicário, para a nossa felicidade. Recentemente, li uma informação, não sei a veracidade, por isso não vou citar a fonte, mas eu achei assim, a notícia interessante. Se for verdadeira, ótimo, ótimo. Contaram num jornal que um dos prefeitos eleitos no Brasil, num dos debates, foi questionado sobre a sua riqueza, sobre os seus bens, sobre a fortuna que ele conseguiu acumular, e ele confirmou exatamente isso: tenho tantos milhões, tanto em propriedades. E aí ele disse, é importante essa transparência, e eu quero que todos saibam quanto eu tenho, mas também quero que as pessoas saibam que eu estou abrindo mão do meu salário como governante. Não quero R$1, nada, não quero nada. Esse período que vou passar à frente no governo é para abençoar a vida da população que tanto sofre. Irmãos, como disse, não sei se isso é verdadeiro, mas se for, Deus seja louvado. Não sei se é crente, tomara que seja, e tomara que coloque em prática tudo aquilo que prometeu. Ele não está pensando em si mesmo, não está pensando no dinheiro, está pensando em abençoar a vida da população, pensando na felicidade do outro. Quando percebemos que Deus está agindo em nossa vida, irmãos, precisamos agradecer, glorificar o nome do Senhor, mas também de alguma forma compartilhar a graça, promover a felicidade daqueles que caminham próximo de nós. O próximo destaque, além da mudança de Noemi, é o testemunho de Ruth, óbvio. Isso é claro, o testemunho de Ruth. Vejam o que diz os versículos 9 e 10. Coloca aí, Carolyn. Quem é você? Perguntou ele, Boaz. Sou sua serva Ruth, sou a mulher que trabalha na sua eira, no seu campo, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O estender a capa aqui é um ato de compromisso para casamento, para casar. Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Me chama a atenção o testemunho de Ruth, irmãos. Vamos voltar no tempo, pensar sobre o livro de Ruth como um todo. Ruth é moabita. Ruth é moabita. Ruth tem a oportunidade, o privilégio de se casar com Malom, e vive um tempo, recebe as influências do povo hebreu, mas o seu marido morre, e ela ainda está em Moabe. Em Moabe tem uma cultura. Os seus pais estão em Moabe. Em Moabe existe um jeito de viver, diferente do jeito de viver de Belém. Ruth poderia, irmãos, após a morte do seu marido, dizer para sua sogra, fim da linha. O marido morreu, vou voltar para a casa dos meus pais, talvez, vou viver a minha vida, vou recomeçar do meu jeito, de acordo com a minha cultura. Ruth é moabita. Mas não é isso que acontece. Nós olhamos para o livro de Ruth e vemos que Ruth dá testemunho de que foi alcançada pelo Deus de Israel e foi transformada pelo Deus de Israel. Ruth mostra através das suas ações que Deus transformou a sua vida e ela está disposta a fazer aquilo que é vontade de Deus. Está disposta a fazer aquilo que glorifica a Deus. Ruth está indo, voltando lá para o capítulo 1, está indo com Noemi e Orfa e recebe a proposta de voltar para o seu povo. Noemi diz, olha, vocês estão livres para voltar e recomeçar a vida. E ela diz, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde a senhora morrer, eu também morrerei e serei sepultada. Eu fui transformada pelo Deus de Israel e estou disposta a servir esse Deus e fazer o melhor. Ela vai. Qual é a próxima atitude de Ruth que mostra a transformação?
Noemi está velha demais, como disse, não consegue trabalhar. Quem vai em busca do sustento? O Ruth. Não abandona a sogra, caminha com a sogra, faz tudo aquilo que é necessário para ajudar a sogra. Ruth era aquela nora que toda sogra quer ter. Toda sogra quer ter uma nora como Ruth. Caminha junto, ajuda o tempo todo. Não há desavenças, não há problemas, não há dificuldades, só há acordo. Qual é o próximo passo? Noemi chama a Ruth e diz: estou preocupada com você, preciso arrumar um lar seguro para você, arrumar um casamento para você. Se arrume e vá até Boaz. E o que é que o texto que nós lemos diz? Ruth diz: farei tudo o que a senhora me disser. Eu estou disposta a fazer tudo aquilo que a senhora me disser. Por quê? Ruth entende, irmãos, Ruth entende que aquilo que Noemi está propondo é vontade de Deus. E o que Ruth quer é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Eterno. Ruth então vai até Boaz, descobre os pés de Boaz, em um modo estranho, né? De dizer, existe uma proposta de casamento aqui, descobre os pés do cara, para ele sentir frio durante a noite e acordar, talvez. E ela vai e faz tudo aquilo que a sua sogra pediu. Para você entender o porquê dessa proposta de casamento e o que era o costume do povo hebreu, eu preciso fazer um parêntese aqui, é rápido, mas é para situá-lo, para você entender. Existiam algumas leis, chamadas de leis civis e humanitárias, no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, todos aqueles que eram chamados de povo de Deus, que faziam parte da aliança, deveriam obedecer às leis civis e humanitárias. Quero destacar duas em especial, porque está de acordo aqui com o nosso estudo, com o nosso livro, o livro de Ruth. Existia uma primeira lei chamada de Lei da Respiga. Era um direito do órfão, do estrangeiro e da viúva. Na colheita do cereal, se alguma coisa caísse no campo, a ordem era: o dono não poderia voltar para apanhar aquilo que caiu. Exemplo: o rapaz preparou lá a terra dele e plantou milho. E chega o tempo da colheita, e ele começa a fazer a colheita. Se alguma espiga de milho cai, ele não poderia pegar. Aquela espiga deveria ficar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. E aí o texto lá em Deuteronômio, você encontra a informação lá em Deuteronômio, diz para que o Senhor abençoe o seu trabalho. Essa era uma primeira lei, civil e humanitária. Uma segunda lei era chamada de Lei do Levirato. O que é isso? Segundo essa lei, se uma mulher se casasse com um homem, óbvio, né? E o homem morresse sem ter um filho homem, ela deveria se casar com um cunhado e ter um filho. E o primeiro filho homem que nascesse deveria receber o nome do marido morto. Por quê? Para que o nome da família não se apagasse em Israel. Então a viúva, morreu o marido, ela automaticamente tinha que se casar com o cunhado. Isso se aplica aos nossos dias? Claro que não, né, irmãos? Leis civis e humanitárias para Israel, há 500 anos antes de Cristo. Mais que isso, na verdade. Então, o que acontece aqui? Nós estamos diante da lei do levirato. Quando Noemi faz a proposta para Ruth e Boaz, baseado na lei do levirato. E Ruth vai em obediência a Noemi. Fechando parêntese. Por que me chama a atenção o testemunho de Ruth? Você deve estar se perguntando. Simples. Veja a resposta de Boaz. Quem é você, minha filha? E Ruth responde. E ele diz: sua atitude de bondade é maior ainda. É maior do que a primeira. Porque você poderia ter procurado um jovem, rico ou pobre. Ruth é jovem. Boaz tem aproximadamente 80 anos. Mas Ruth obedece à sua sogra, porque entende que aquela proposta está de acordo com a vontade de Deus. Ruth não faz aquilo que é a sua própria vontade. Ela poderia, irmãos. Ela poderia dizer assim: minha sogra, sei que a senhora disse que está pensando na minha felicidade, sei que a senhora disse que está querendo procurar um lar seguro para mim, mas numa boa, me casar com um homem de 80 anos, não dá. Ele vai morrer daqui a pouco, eu vou ficar viúva de novo.
É melhor esperar e tentar me casar com um mais jovem, quem sabe da minha idade, e aí sim eu vou ser feliz. Poderia? Claro que poderia. Claro que poderia. Mas Ruth entende que aquilo que Noemi propôs para ela é vontade de Deus. É vontade de Deus. Ruth não age por interesse próprio, irmãos, para fazer a sua própria vontade. Ela demonstra nas suas ações e nas suas atitudes que foi transformada pelo Deus de Israel. E sua vontade é obedecer a esse Deus maravilhoso. Olhando para mim e para você hoje, século 21, bem distante do tempo de Ruth e de Noemi. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, chamada de pós-moderna, considerada pós-moderna. No Brasil há um discurso muito bonito e muito forte sobre espiritualidade. Na verdade, há um modismo em ser espiritual, em ser religioso, em ser crente. Mas eu faço uma pergunta a você. Eu me fiz essa pergunta durante a semana. Esse discurso sobre espiritualidade e esse caldeirão religioso em que vivemos tem surtido as transformações que nós, ou melhor, que Deus espera para o Brasil, para o país como um todo? Esse discurso de espiritualidade, de ser evangélico, de ser cristão, de ser religioso, tem produzido as ações que o evangelho de fato produz numa vida ou numa nação? Se não tem produzido, irmãos, há muito discurso e poucas ações. O testemunho de Ruth foi um testemunho impactante, porque através das suas ações, ela mostrou que foi alcançada e transformada pelo Deus de Israel. Deus conhece o coração, é verdade. Em alguns momentos nós podemos falhar no meio do caminho, é verdade. É verdade. Não significa que seremos perfeitos, é verdade. Mas significa, irmãos, ser discípulo de Jesus significa caminhar de acordo com a vontade do Senhor e fazer aquilo que é certo. Ruth mostra que foi transformada por Deus fazendo aquilo que é certo. Fazendo o que é certo. Pode passar, Kelly. A vida cristã consiste em conhecer a Deus e se relacionar com Ele intimamente. O resultado desse relacionamento, irmãos, é a completa transformação do nosso ser para fazer a coisa certa. Para fazer a coisa certa. Há ainda um terceiro destaque. Está aí projetado. O terceiro destaque, olhando para o texto que nós lemos, é a resposta de Boaz. Você já deve ter percebido que nós trabalhamos destacando as ações dos personagens. Primeiro de Noemi, depois de Ruth e agora Boaz. Por que a resposta de Boaz é um destaque para nós na noite desse dia? Olha o que o texto diz. É verdade que sou resgatador. É verdade que sou um parente próximo do marido de sua sogra. É verdade. Mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. A vez é dele, Ruth. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Irmãos, eu vejo na resposta de Boaz algumas virtudes que devem fazer parte da nossa vida. Eu vejo na resposta de Boaz fidelidade. Não aparece no texto, mas eu vejo fidelidade. Eu vejo na resposta de Boaz lealdade. Eu vejo na resposta de Boaz honestidade. Eu vejo na resposta de Boaz bondade. Eu vejo na resposta de Boaz amor, respeito. Eu vejo na resposta de Boaz sabedoria. Boaz certamente ficou surpreso com o ocorrido. Imagine, ele está lá dormindo na eira, e alguns comentaristas dizem que o dono da eira fazia isso para proteger a eira de ladrões. Então ele vai, talvez sozinho ou acompanhado de outros funcionários, vai lá para dormir, para proteger o seu campo. E no meio da noite ele acorda, com frio nos pés talvez, e tem uma mulher dormindo nos seus pés. Uma mulher dormindo nos seus pés. E aí Boaz pergunta, quem é? Quem é você? E Ruth diz, sou sua serva, trabalho para o Senhor, sou Ruth, estenda sua capa sobre mim. Estabeleçamos aí um compromisso de casamento, o Senhor e eu.
Irmãos, pensando na situação, eu penso que alguma coisa poderia ter dado errado ali. Talvez uma interpretação equivocada, talvez Boaz pudesse ter entendido de forma errada, ou a própria Ruth, enfim. Eu penso que algumas coisas poderiam ter dado errado naquele momento. A primeira delas ao ouvir a proposta, Boaz poderia ter dito assim: Ruth, tudo bem, você está falando comigo sobre lei do levirato, mas você não se casou com meu irmão. Então essa lei não se aplica a mim, Ruth. Na verdade, você se casou com o filho de um rapaz que era meu parente próximo, mas é um negócio assim muito distante. Essa lei não se aplica a mim, Ruth. Boaz poderia ter dito isso. Sou velho, Ruth. Perdoem aqui o velho, né? Mas Boaz poderia ter dito assim: já tenho idade avançada, você é uma jovem. Procure um casamento com alguém da sua idade. Ou Boaz poderia ter dito assim: Ruth, na verdade você veio aqui, eu te ajudei, você sabe que eu sou um homem influente, um homem rico, um homem próspero em Belém. O que você quer nesse casamento é se aproveitar da minha herança, se aproveitar do que eu tenho. Vá embora, não volte nunca mais para trabalhar no meu campo. Boaz poderia ou não poderia ter dito isso? Poderia. Mas não é isso que acontece. Outra situação também poderia ter acontecido. Boaz poderia ter dito assim: diga qual é a sua proposta, Ruth. E Ruth faz a proposta, é um resgate, casamento. Se o senhor se casar comigo. E aí Boaz poderia ter dito: bom, eu sou homem, você é viúva, solteira. Estamos aqui, quem está fazendo a proposta é você. Ok, concordo. Inclusive você pode se tornar minha mulher nessa noite mesmo, aqui e agora. Boaz poderia ter feito isso, irmãos. Poderia. Olha para a história. Quantas propostas, não vou dizer parecidas, mas quantas propostas, quantos casos, quantas situações nós já ouvimos próximos a esse, que deu errado, que deu em problema. Por quê? Porque faltou fidelidade, lealdade, respeito. Pensem comigo. Boaz poderia ter feito isso, não poderia? Poderia, mas não fez. Por quê? Porque Boaz também está comprometido com o Deus de Israel. A vontade de Boaz é fazer a vontade do seu Deus. Somente a vontade do seu Deus. Boaz ouve a proposta de Ruth e diz: muito bem, Ruth, ok. E vou lhe dizer, irmãos, Boaz poderia ter caído na tentação. Poderia. Ruth nova, bonita e cheirosa, como o próprio texto diz, perfumada, ali aos seus pés. Mas Boaz diz assim: não. Ruth, existe um parente mais próximo do que eu. A vez é dele. Ficaremos aqui até amanhã. Toda decência e pureza será guardada durante toda a noite. Nós vamos falar com o parente próximo. Se ele quiser resgatá-la, ótimo. Você será a esposa dele. Se ele não quiser, eu juro que em nome do Senhor, eu a resgatarei. Mas durante toda esta noite, toda decência e pureza será guardada. Irmãos, fidelidade, lealdade e respeito. Virtudes que devem fazer parte da vida daqueles que são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Nós estamos inseridos numa cultura pós-moderna, como já disse, e há uma forte tendência chamada de narcisismo em nosso tempo. O que é isso, né? Essa tendência tem a característica e a tentação de que a pessoa olhe apenas para si mesma, seja apaixonada por si mesma, faça apenas a sua vontade, busque apenas a sua satisfação, satisfaça apenas o seu ego. Isso é narcisismo. O que importa é o que eu quero, a minha satisfação. O outro, as leis que regem o país, o que a palavra de Deus diz, isso pouco importa. O narcisista não está preocupado com fidelidade, lealdade e respeito. O narcisista está preocupado em fazer a sua própria vontade. Nós estamos inseridos numa cultura narcisista. Irmãos, você certamente já ouviu: não importam
essa questão dos valores absolutos, não importam. Isso é coisa do passado, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, a cultura mudou. O que importa agora é você ser feliz, fazer a sua própria vontade. É isso que importa. Esse é o discurso que nós ouvimos lá fora, quase todos os dias. Irmãos, uma das áreas mais difíceis dos nossos dias é a área da sexualidade. A área da sexualidade. Por que digo isso? Olhe para o índice de jovens que não atingiram ainda os 18 anos, mas que já têm mais de um filho em nosso país. Já são mães solteiras. Olhe para o índice de doenças sexualmente transmissíveis. Olhe para o índice de divórcio por causa de adultério. Sexualidade tem sido algo muito difícil de ser tratado nos nossos dias. Controlar o seu desejo e a sua vontade. Certamente, o que o mundo vai dizer lá fora é: não, você não deve controlar nada, você deve fazer a sua vontade. Na verdade, o que é dito aí fora é: você deve conhecer a pessoa em que você está. Irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra é que o sexo foi feito para o casamento, e somente para o casamento. E Deus abençoa o sexo no casamento. Sexo é algo criado por Deus, não é tabu, é verdade. É uma bênção para a vida do casal, do casal. O que temos visto nos nossos dias é uma forte tendência ao liberalismo, a viver de qualquer forma. E o resultado, irmãos, não é a felicidade tão prometida pela pós-modernidade. Na verdade, o resultado disso tudo é famílias destruídas, lares destruídos, jovens traumatizados por conta de relacionamentos rompidos precocemente, porque agiram precipitadamente. Deus quer abençoar a vida do seu povo. Deus quer caminhar com o seu povo. Mas Deus mesmo já nos mostrou o que fazer. E aquilo que é para que eu e você faça, Deus não vai fazer. Compete a nós. Eu olho para a resposta de Boaz e fico impactado, porque vejo fidelidade, honestidade, lealdade e respeito. Boaz respeita a Ruth. Pureza e decência são guardadas naquela noite. E Boaz diz: nós vamos esperar. Existe um mais próximo. Se ele quiser, o resgate será dele. Se ele não quiser, eu juro que em nome do Senhor, eu farei o resgate. Eu farei o resgate. A resposta de Boaz, irmãos, mostra que ele estava comprometido com o Deus de Israel. Estava comprometido em fazer a vontade de Deus. Tão somente a vontade de Deus. Agora, olha comigo e pensa comigo nos personagens que destaquei: Noemi, Ruth e Boaz. Os três, irmãos, os três são alvos da graça de Deus, da bondade de Deus, e estão dispostos a fazer aquilo que agrada e que glorifica ao Senhor. Pergunta para a nossa reflexão hoje, 16 de outubro de 2016. E eu e você, como família de Deus, como povo de Deus, como discípulos de Jesus alcançados pela graça e por esse poder transformador do Evangelho, e eu e você, estamos dispostos a colocar em prática aquilo que é proposta de Deus para a nossa vida? Quando Deus propõe ao Robério: Robério, faça isso, siga por esse caminho, por mais que seja difícil, a resposta do Robério é: sim, Senhor, estou disposto a fazer a vontade do Senhor. Ou eu hesito: espera aí, Senhor, dá uma melhorada nesse caminho aí, é difícil, está cheio de pedras, de espinhos. O Robério está disposto a fazer a vontade de Deus? Irmãos, a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, quais são as propostas que este mundo tem feito a mim e a você? E qual tem sido a nossa resposta diante da proposta do mundo? O mundo tem as suas propostas, muitas nos seduz, atraem, muitas nos convidam a viver de acordo com os padrões da nossa cultura, a fazer a nossa vontade. Qual tem sido a nossa resposta? Pense comigo.
fazer a vontade de Deus, responder positivamente à vontade de Deus, é o melhor para a nossa vida. Que eu e você, como igreja, como discípulos de Jesus, façamos aquilo que agrada e que glorifica ao Senhor. Façamos aquilo que é vontade do Senhor, aquilo que é o melhor para a nossa vida. Eu olho para esse texto e vejo um belo exemplo de obediência e submissão à vontade de Deus. E eu quero deixar um desafio para você e, é claro, para mim também. Seguir os bons exemplos de Noemi, Ruth e Boaz. Como fazer isso, né? Como fazer isso? Mais um convite, mais um desafio. Leia o livro de Ruth durante toda a semana. Leia. E siga os bons exemplos de Noemi, Ruth e Boaz. Você certamente terá possibilidades de promover a felicidade do outro durante a semana. Faça isso. Faça isso. Promova a felicidade daqueles que estão próximos de você. Testemunhe o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só há salvação em Jesus Cristo. Testemunhe o Evangelho de Jesus, para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. E em terceiro, confie no agir de Deus. Responda positivamente às propostas que Deus tem feito para a sua vida. Você sabe, o seu coração lhe mostra aquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Faça isso. Eu tenho certeza que você será feliz. Eu tenho certeza que você vai caminhar de forma bem-sucedida nessa terra, glorificando o nome do Senhor e mostrando com o seu testemunho que você é um discípulo de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.